Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa te abençoar nesta noite, nesta manhã, nesta tarde. Eu não sei em que hora você vai estar ouvindo essa mensagem, mas de uma coisa eu sei, que Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro das Origens, capítulo de número 41, versículos 38, 39 e 40. Livro de Gênesis, capítulo de número 38, 39 e 40. E diz assim a palavra do Senhor. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Amém, irmãos? Pois bem, gostaria de compartilhar com você este momento de reflexão, aonde Deus nos dá uma palavra concernente a este episódio, concernente a esse momento, sobre a vida de José. Nós conhecemos e sabemos a história de José, que ele chega a ser governador do Egito, mas o que eu quero te trazer nesta noite, pregoar para você, embaixo do tema que há amigos como José. Há amigos como José. Porque tem vários tipos de amigos. Nós vivemos em um período, em um momento em que você vale o que você tem no bolso. Não é assim? Mas nós vamos ver aqui que muitas das vezes Deus levanta homens e levanta mulheres para ser teu amigo, para te ajudar, para te levantar. Eu sei que há muitos que fazem o contrário, mas tem pessoas de bem. Então eu quero te apresentar nesta noite o amigo José, que você tem que ter amigos Josés na sua vida. Nós olhando para essa palavra, olhando para este contexto desse episódio, a Bíblia vai dizer que José ele vai ter 2 sonhos, ainda menino, perto aproximadamente dos seus 17 anos, ainda jovem, ainda mancebo. E aí ele vai ter esses sonhos, vai contar para os seus irmãos, e nós conhecemos a história que os irmãos vão pegar e vão jogar ele dentro de uma cova. Da cova eles vão sentar e comer pão em volta da cova, pensando no que iria fazer com o corpo, se tivesse que matar o próprio irmão. E aí um deles consegue tirar esse pensamento deles, falando, vamos vender ele. E eles veem uma companhia de ismaelitas, de medianitas, passando, levando especiarias para ser vendido no Egito, e eles então decidem vender José como escravo para estes que levavam essas especiarias lá. Chegando lá, José, ele agora é vendido e chega à casa de Potifar, que era o eunuco de Faraó, que era um homem de confiança, que trabalhava para Faraó. E ele vai colocar José na sua casa, e ele começa a observar, e a palavra vai dizer que quando José estava no campo, o campo ia bem. Quando José estava na casa, a casa ia bem. Só que ele também não se atentou ainda. Mas a palavra de Deus vai dizer que agora ele indignou-se com José, porque a sua esposa levanta um falso testemunho contra a vida de José, e ele lança José no cárcere. Chegando no cárcere, José ele vai ter interpretação, Deus dá a interpretação do sonho dos 2 servos de Faraó que chegou àquele cárcere, que era o copeiro e era o padeiro. E ele vai interpretar o sonho dos 2. E dentro de 3 dias, um volta a servir novamente a Faraó, que é o copeiro, e o outro padeiro, dentro de 3 dias, ele foi enforcado, ele foi amarrado e teve a sua cabeça comida pelas aves do céu. Então nós vemos que José ele era um homem realmente diferenciado. Deus trabalhava na vida dele.
Mas o que eu quero te chamar a atenção nesta noite é que nem os irmãos, nem o Potifar, o eunuco de Faraó, eles conseguem enxergar em José o que Faraó vai enxergar. Aí você pode dizer assim para mim, mas como, irmão? Um ímpio? Faraó? Irmãos. Faraó conseguiu enxergar, conseguiu ver em José o que os outros não viram. Tem pessoas jogando bênção fora. Tem pessoas te olhando como inimigo, mas mal sabe ele que você é um grande amigo, que você pode ajudar muito mais do que você já tem feito. A Bíblia vai dizer que a bênção estava na casa de Jacó. A bênção estava ali perto dos irmãos e eles não viram a bênção. E a bênção era José. A Bíblia vai dizer que quando ele vai estar lá no Egito e vai ter comida só no Egito, aonde os irmãos dele vai descer para comprar comida? Lá no Egito, aonde José está como governador. Então eu quero te dizer nesta noite, quero chamar a tua atenção nessa noite, para olhar em volta de você e começar a observar os Josés que Deus põe no teu caminho. Só que tem um problema. É difícil identificar o José. Sabe por quê? Porque o José, ele é um pouco diferente. Muitas das vezes o José, ele desperta em você, sabe o quê? Um sentimento de inveja. Infelizmente Os irmãos olhavam para ele com um sentimento de inveja. Lá vem o sonhador. Lá vem o homem que o pai deu uma túnica diferente de várias cores. Mas mal sabia eles que era este mesmo homem que iriam tirar eles da perdição, da morte certa, que seria com fome, se eles continuassem na terra onde eles estavam. E aí eles mandam ele embora. Potifar não percebe, mas a Bíblia vai dizer que quando José estava na casa, a casa ia bem. Quando José estava no campo, o campo ia bem. E a esposa de Potifar levanta um falso contra ele. Um belo dia tenta agarrar ele, segura a veste dele em suas mãos. E quando Potifar chega, ela vai e fala para ele: ora, esse hebreu que você colocou em nossa casa tentou contra a minha vida. E Potifar, muito indignado, manda eles para o cárcere. Ou seja, manda a bênção embora. Você tem que identificar esse tipo de pessoa ao teu lado, que te ajuda, que te põe para cima, que acrescenta na sua vida. Tem pessoas que não acrescentam nada, eu sei disso. Mas tem pessoas que acrescentam muito. Há Josés perto de nós. Não manda o José embora, não. Não joga o José no cárcere, não. Não joga o José na cova, não. Quando agora ele chega na presença de Faraó, ele sai da sua casa com 17 anos. Ele chega e fica aproximadamente dos 17 até os 30 anos. A palavra de Deus vai dizer que ele vai chegar na presença de Faraó com 30 anos. E aí com 30 anos, ele chega na presença de Faraó. Eles cortam-lhe o cabelo, fazem-lhe a barba. E Faraó começa a conversar com ele, perguntar para ele se ele conseguiria interpretar aquele sonho que não deixava Faraó dormir. E aí ele fala: olha, quem dá a interpretação, Faraó, é Deus. E com certeza ele se retira, ele ora, ele pede a Deus a interpretação daquele sonho de Faraó e vem e relata para Faraó. E aí Faraó olha para ele e fala essas palavras que nós acabamos de ler. Olha para os seus servos e diz assim: aonde nós acharíamos um homem tão inteligente e que ainda haja nele o Espírito de Deus? Deus revelou para Faraó que José era diferente. E Faraó agora, sem perder tempo, pega José e fala para ele: olha, serei maior que tu, José, só no trono.
você vai mandar, vai coordenar tudo. E a palavra diz que José, ele faz conforme ele havia dito para Faraó, sugerido para Faraó. Coloque homens que guarde a quinta parte da colheita em celeiros, para que quando vier os 7 anos de fome, porque serão 7 anos de fartura e depois virá 7 anos de fome, para que quando viesse os 7 anos de fome não venha a faltar mantimento na terra do Egito. E Faraó, ele não perde tempo, ele olha para ele e observa e vê que ele era diferenciado. E ele segura José, ele dá um dos cargos mais altos que ele poderia dar, que era de comandar tudo. Só ele seria maior que José no trono. Agora eu fico imaginando a cara de Potifar. Eu tive esse homem na minha casa. Eu tive esse homem de Deus na minha casa e eu não dei valor. Eu tinha esse homem como um amigo. Colocava ele para cuidar da minha casa, colocava ele para cuidar do campo e tudo ia bem. Até um dia que a minha esposa, ela levanta um falso contra ele. E olha onde esse homem está. Acima de mim, como governador. E eu fico imaginando a cara dos irmãos. Quando a palavra de Deus vai dizer que já perto dos 39 anos vai se cumprir aquele sonho que ele havia sonhado, que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para ele. E aí Deus vai dizer que o sol e a lua se inclinavam para ele, e ele está ali agora com os irmãos ali no Egito, não sabendo que ele era o governador, não sabendo que o governador era o seu irmão José. Eles se inclinam, eles deitam na presença dele e cumpre aquela palavra que o Senhor havia dado para ele aos 17 anos de idade. Olha quanto tempo que vai levar do 17 aos 39, aproximadamente, para se cumprir o sonho na vida de José. E quando os irmãos ficam sabendo, mandamos embora o homem que vai nos salvar agora. Mandamos embora a bênção. Mandamos embora quem queria nos ajudar. Olhando para essa palavra, Deus começa a nos revelar e nos dar mais algo. E o tempo vai passando. E eu não posso me estender. Mas eu fico imaginando a cara dos judeus que mandou o melhor amigo que o homem pode ter para morrer na cruz. Morte de cruz. Crucifica-o, crucifica-o. Solte Barrabás. Irmãos, não deixa José passar da sua vida, não. Olha para o lado, observa. Vem quem quer teu bem. Eu sei que é difícil no mundo que nós estamos vivendo, mas Deus vai te dar o discernimento de encontrar os Josés na sua vida, porque a palavra vai dizer que há amigos, vai dizer em Provérbio, há amigo mais chegado do que irmão. Há amigo mais chegado do que irmão. Que Deus vos abençoe com essa palavra, em nome de Jesus.